Esmeralda Ferrer era uma aspirante a digital influencer de 32 anos. Ela tinha a vida que muitos sonham: férias em praias paradisíacas, bolsas caras e carros de luxo. No dia 22 de agosto, Esmeralda, juntamente com seu marido Roberto e seus 2 filhos, foram encontrados mortos e enrolados em sacos plásticos na caçamba de uma caminhonete em um crime que chocou o México. Esmeralda Ferrer Garibay, conhecida nas redes como Esmeralda FG, contava com mais de 44 mil seguidores no TikTok e queria ser uma digital influencer. Aos 32 anos, ela já atraía um certo público que se identificava com ela ou queria ter uma vida como a dela. Em seus vídeos, ela sempre aparecia bem arrumada, com cabelos impecáveis, maquiagem, roupas de grife e uma personalidade que cativava algumas pessoas. Seus vídeos mostravam um estilo de vida que muitos sonham: férias em praias paradisíacas, bolsas de luxo da Dior, Gucci e Louis Vuitton e carros caros brilhando sob o sol mexicano. Mas havia algo mais em seu conteúdo, algo que era visto como muito polêmico, até mesmo entre os seus seguidores. Em um vídeo viral, Esmeralda dublava uma música com a legenda: "Vantagens de ter um namorado narco". Talvez fosse apenas uma brincadeira, uma sátira ou talvez um reflexo de algo mais próximo da realidade. Esse vídeo, destacado por fontes que eu utilizei para as minhas pesquisas, alimentou especulações sobre sua vida e a de seu marido, um homem chamado Roberto Carlos Gil Liceia. Roberto, de 36 anos, era um empresário com negócios aparentemente legítimos, mas que operava em setores perigosos no México. Ele trabalhava com a venda de veículos e o cultivo de tomates em Michoacán, uma região notória pela presença de cartéis como o Cartel Jalisco Nova Geração e La Família Michoacana. As indústrias de transporte e agricultura são frequentemente usadas por cartéis como canais para lavagem de dinheiro ou extorsão. Michoacán é um campo de batalha, onde grupos criminosos controlam desde plantações até oficinas de carros. Esmeralda e Roberto, junto com seus filhos, Gael Santiago, de 13 anos, e Regina, de 7 anos, haviam se mudado recentemente de Michoacán para Guadalajara, possivelmente em busca de segurança. Mas, como apontam algumas reportagens, essa mudança pode não ter sido suficiente para escapar das sombras que os perseguiam. A vida de Esmeralda nas redes sociais era uma vitrine de ostentação. Seus vídeos mostravam um contraste gritante com a realidade de muitos mexicanos. Enquanto o país enfrenta pobreza e violência, ela exibia joias, carros esportivos e viagens luxuosas. Mas essa ostentação tinha um preço. Quando você ostenta riqueza publicamente, especialmente em regiões como Jalisco ou Michoacán, você atrai atenção, e nem sempre a atenção que deseja. Esmeralda não era uma mega influenciadora com milhões de seguidores, mas seus 44 mil seguidores no TikTok eram suficientes para colocá-la no radar. E como apontam algumas fontes, sua legenda em um vídeo sobre namorado narco pode ter sido interpretada como uma provocação por grupos criminosos, mesmo que fosse apenas uma performance para engajamento online. Agora, para entendermos melhor esse caso, primeiro precisamos saber mais sobre Guadalajara e Jalisco. A cidade, a segunda maior do México, é um centro econômico, conhecida por sua cultura, tequila e tecnologia, mas também é um epicentro de violência. O Cartel Jalisco Nova Geração, um dos cartéis mais poderosos e brutais do mundo, domina a região. Reportagens destacam que Jalisco registra milhares de homicídios anuais, muitos ligados ao crime organizado. A violência não poupa ninguém. De agricultores a influenciadores, qualquer um pode se tornar alvo. Esmeralda e Roberto, ao se mudarem para o bairro San Andrés, em Guadalajara, entraram em um território onde a linha entre legalidade e crime é tênue. De acordo com Mike King, um ex-comandante de polícia, ostentar riqueza no México, especialmente com qualquer menção à cultura narco, é como jogar com fogo. A família de Esmeralda, com sua caminhonete Ford Ranger cinza e um estilo de vida chamativo, estava no centro desse vulcão prestes a explodir. No centro de tudo isso também estavam Gael e Regina, os filhos de Esmeralda e Roberto.
Eles eram apenas crianças que foram vítimas de um crime terrível. Pouco se sabe sobre elas nas reportagens. Eles eram inocentes, presos em um conflito que não escolheram. Antes de 22 de agosto, a família vivia o que parecia ser um sonho. Mas esse sonho estava prestes a se transformar em um pesadelo inimaginável. Era uma manhã comum em Guadalajara, 22 de agosto. O bairro San Andrés, uma área de classe média com casas modestas e oficinas mecânicas, acordava lentamente. Mas algo estava fora de lugar. Uma caminhonete Ford Ranger cinza, estacionada na esquina da rua José Maria Arreola, chamou a atenção de moradores. O veículo parecia abandonado, com poeira acumulada e janelas embaçadas. Quando a polícia foi acionada, o que encontraram dentro da caçamba foi além de qualquer pesadelo. 4 corpos, embrulhados em plástico preto, empilhados como se fossem mercadorias descartadas. Eram Esmeralda, Roberto, Gael e Regina, todos baleados, com marcas de execução metódica. A cena tinha as características de um assassinato estilo cartel, deliberado, brutal e projetado para chocar. O fato de Gael e Regina terem sido mortos junto com os pais mandava uma mensagem clara: controle, medo e vingança. As autoridades mexicanas, lideradas pelo promotor Blanco Trujillo, agiram rapidamente. Imagens de câmeras de segurança da cidade rastrearam a caminhonete até o momento em que foi abandonada, por volta das 4 horas da manhã. A identificação dos corpos, no entanto, levou 6 dias, até 28 de agosto, devido à condição dos restos mortais e à necessidade de exames forenses. A autópsia confirmou que todos os 4 foram mortos por disparos de arma de fogo, com múltiplos ferimentos na cabeça e no tronco. O sangue dentro da caminhonete, cápsulas de balas espalhadas e evidências balísticas sugeriam que o crime não ocorreu ali. A trilha de pistas levou os investigadores a uma oficina mecânica no mesmo bairro, onde a verdadeira cena do crime foi descoberta. Na oficina, a polícia encontrou manchas de sangue no chão, paredes marcadas por respingos, cápsulas de balas calibre 9mm e .45 espalhadas pelo concreto. O promotor Blanco Trujillo declarou que, embora os resultados forenses ainda não estejam concluídos, as evidências balísticas e de sangue quase certamente confirmam que a família foi assassinada naquele local. A teoria inicial é que a família foi atraída ou levada à força para a oficina, onde foram executados. Seus corpos foram então embrulhados em plástico, uma prática comum em execuções de cartel. Isso é para facilitar a limpeza e o transporte. A caminhonete, provavelmente pertencente a Roberto, foi usada para descartar os corpos a poucos quilômetros dali, em um ato calculado para enviar uma mensagem. Os cartéis usam essas execuções públicas para afirmar domínio. Deixar corpos à vista é uma mensagem de poder e impunidade. O bairro San Andrés, embora residencial, está próximo às zonas controladas pelo cartel Jalisco Nova Geração. A escolha do local não foi aleatória, foi um aviso. O crime chocou a população local. Moradores entrevistados relataram medo. Muitos disseram que nunca haviam visto algo desse tipo. Alguns outros disseram que sabia que Guadalajara tinha violência, mas que isso era outro nível. Enquanto a polícia isolava a área, as redes sociais explodiam com especulações. O impacto da morte de Gael e Regina, de 13 e 7 anos, reverberou globalmente. Matar uma família inteira é uma tática de cartel para eliminar testemunhas e enviar um recado claro: ninguém está seguro. A ausência de sinais de luta ou defesa nos corpos sugere que o ataque foi rápido e planejado. A família pode ter sido pega desprevenida ou talvez atraída por alguém que já conheciam. Com a cena do crime identificada, a Polícia de Guadalajara, em conjunto com a Guarda Nacional e o Ministério da Segurança, intensificou a investigação. As câmeras de segurança foram cruciais para rastrear a Ford Ranger até a oficina no bairro San Andrés. Lá, os investigadores encontraram não apenas evidências físicas, mas também testemunhas que apontaram para 2 homens, Héctor Manuel Valadiva Martínez e outro conhecido apenas como El Tino. Ambos trabalhavam na oficina e foram detidos para interrogatório. A esperança era que eles esclarecessem o que aconteceu na noite do crime, mas o que veio a seguir
transformou o caso em um roteiro digno de Hollywood. Em 29 de agosto, após dias de interrogatórios, Héctor e Altino foram liberados por falta de evidências suficientes. A promotoria, liderada por Blanco Trujillo, admitiu que, apesar das suspeitas, não havia provas concretas para mantê-los presos. Mas, minutos após saírem do escritório do promotor, algo chocante aconteceu. Um grupo armado sequestrou 3 homens, Héctor, José Manuel Roldan e Gary Omar Gonzalez, pouco depois de Héctor ter sido interrogado. José e Gary não foram questionados. Eram conhecidos que aguardavam nas proximidades e acabaram sendo levados junto com Héctor. Altino, que também havia sido interrogado, conseguiu escapar e não foi levado. Os 3 homens permaneceram desaparecidos por 26 dias, até serem localizados com vida e retornarem em segurança às suas famílias. Não houve relatos oficiais que confirmassem ferimentos graves, e a investigação sobre as circunstâncias do sequestro continua. Esse sequestro levantou questões perturbadoras. Isso foi uma mensagem clara: não fale, não dedure. Os cartéis, conhecidos por sua impunidade, frequentemente eliminam testemunhas ou suspeitos para proteger segredos. Se você deixa pontas soltas, o cartel as corta. A polícia acredita que os sequestradores podem estar ligados ao mesmo grupo que executou a família, talvez o Cartel Jalisco Nova Geração, embora nenhuma organização tenha sido oficialmente acusada. A falta de transparência no sistema judicial mexicano complica as coisas. Processos criminais no México são uma corrida de lesmas. A impunidade reina. Enquanto isso, a investigação se voltou para o passado de Roberto. Algumas fontes sugerem que seus negócios em Michoacán, venda de carros e cultivo de tomates, podem tê-lo colocado na mira de cartéis. Esses setores são alvos comuns de extorsão, e a mudança para Guadalajara pode ter sido uma tentativa de escapar de dívidas ou rivalidades. Esmeralda, por sua vez, não foi diretamente ligada ao crime organizado, mas seu conteúdo no TikTok, especialmente o vídeo sobre namorado narco, alimentou especulações. No México, a percepção tem tanto peso quanto a prova. A legenda de Esmeralda pode ter sido uma brincadeira, mas em um país onde cartéis monitoram redes sociais, pode ter sido um erro fatal. Os investigadores também analisaram os celulares da família. Mensagens, vídeos não postados e registros de chamadas poderiam revelar contatos com suspeitos ou ameaças prévias. Mas, até o momento, nenhuma informação concreta foi divulgada. A ausência de prisões formais, combinada com o sequestro dos suspeitos, deixou a população de Guadalajara em pânico. A grande questão permanece sobre o motivo pelo qual Esmeralda, Roberto, Gael e Regina foram mortos. A investigação aponta para o crime organizado, mas os motivos são nebulosos. A teoria mais forte é que Roberto era o alvo principal. Seus negócios em Michoacán, um reduto de cartéis, podem ter gerado dívidas, inimizades ou competição. Vendas de carros e agricultura são canais perfeitos para lavagem de dinheiro. Se Roberto cruzou o caminho errado, ele e sua família pagaram o preço. Os cartéis eliminam famílias inteiras para enviar uma mensagem de poder. O papel de Esmeralda como influenciadora também é central. Seus 44 mil seguidores não a tornavam uma celebridade global, mas em Jalisco eram suficientes para chamar atenção. O vídeo com a legenda "Vantagens de ter um namorado narco" pode ter sido visto como uma provocação. No México, ostentar riqueza ou brincar com a cultura narco nas redes sociais é perigoso. Os cartéis não gostam de holofotes. Se Esmeralda expôs algo, mesmo sem querer, ela virou um risco. A cultura dos narcocorridos, músicas que glorificam o tráfico, também entra na equação. Esmeralda abraçava esse estilo, o que pode ter reforçado a percepção de laços com o crime. Mas é difícil distinguir se era real ou apenas uma fachada para o TikTok. A fama digital, em um país onde cartéis monitoram redes sociais, é uma faca de 2 gumes. Outros casos, como os de Valéria Marques e Marquitos Toys, mostram um padrão. Influenciadores que flertam com a estética narco frequentemente se tornam alvos. A ausência de justiça é outro ponto triste. Até o momento deste vídeo,
A investigação sobre o sequestro continua em andamento, e as autoridades não confirmaram o envolvimento de nenhum suspeito. A polícia no México também tem medo. Seus próprios familiares podem virar alvos. A impunidade dos cartéis é um lembrete sombrio. Em Jalisco, o cartel Jalisco Nova Geração opera com poder quase absoluto. Esse caso, como tantos outros, pode ficar sem solução, deixando Gael e Regina como danos colaterais de um sistema quebrado.